Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arquivo .set, para que ele serve, como é que a gente salva, como é que a gente abre o .set. Então, primeiro de tudo, o arquivo .set ele serve para duas situações em específico. Quando a gente vai enviar um arquivo, esses parâmetros de entradas que a gente testou no robô ou que a gente está usando para outra pessoa testar ou para outra pessoa também colocar na conta real dela, no robô dela para operar. Então, o arquivo .set nada mais é do que um arquivinho com todos esses parâmetros de entrada aqui que a gente testou, ou que a gente está usando na conta real no nosso robô, todos os parâmetros de entrada que a gente pode enviar para outra pessoa, para ela testar, para ela usar, para ela fazer o que quiser também com esse .set. Então, geralmente, quando a gente está lá no grupo conversando e a gente fala, putz, achei um setup aqui que está parecendo legal, e manda para o grupo testar, a gente manda o .set para o grupo também olhar junto com a gente o que a gente colocou em cada um dos nossos parâmetros de entrada. Então, por exemplo, estou aqui no testador de estratégia, a minha configuração, suporte e resistência, no mini índice. Eu peguei aqui um parâmetro de entrada, uns parâmetros de entradas que eu achei interessante da configuração, então rompimento, para operar no dia anterior em certos níveis de compra e venda, na semana anterior também, para operar em VWAP, quantidade de operações, tudo aqui eu fui testando, achei um setup legal, e eu posso gravar esse setup na minha máquina. Como que eu faço isso? Aqui dentro de parâmetros de entrada, eu clico em qualquer lugar aqui com o botão direito, vai aparecer essas opções aqui. Eu vou colocar a opção primeiro de salvar. Então, quando eu salvo, eu vou salvar nessa pastinha chamada Tester. Ela está dentro de MQL5, Profiles, Tester. Então, eu vou salvar aqui como, por exemplo, suporte, underline, resistência, Bernardo, que seria o meu teste que eu fiz. Eu vou dar um salvar, vou dar um enter aqui e salvo lá. Então vamos aqui em arquivo, vamos dar uma olhadinha aqui, abrir pasta de dados, MQL5, Profiles, Tester, vou pegar aqui a última data de modificação e pronto, está aqui, ó, suporte resistência Bernardo.set. Beleza? Essa daqui é a abinha, esse aqui é o arquivo .set de tudo que eu testei aqui. Então, quando eu quiser, se eu vier aqui e colocar abrir, eu colocar aqui suporte resistência Bernardo e abrir, ele vai abrir exatamente as mesmas configurações para a mesma entrada que eu tinha testado. Beleza? Então, esse aqui é um jeito da gente usar, que é aqui no backtest. Agora, quando a gente quiser usar em conta real, para a gente não ter que vir aqui e ter que colocar um por um daqueles setups, desses parâmetros que a gente configurou aqui. Então, por exemplo, vou arrastar aqui o suporte de resistência. Você vê que ele vem aqui com o de fábrica, com tudo sim aqui, com tudo habilitado. Se para não ter que ficar colocando um por um desses não, indo um por um de tudo que eu fui fazendo e poder me perder nesse processo, eu posso vir aqui em abrir. E aqui a gente vai estar nessa pasta chamada presets. Eu posso voltar aqui em MQL5, Profiles, Tester, e achar aqui, ó, suporte de resistência Bernardo. Vou colocar abrir aqui, e pronto, você já viu que ele importou para mim todas as configurações que eu tinha testado. Beleza? Então, se eu der um OK aqui, ele já vai vir com todas as configurações que eu testei. Se eu quiser salvar todos esses parâmetros aqui novamente numa outra pasta, eu vou vir aqui em salvar. E agora ele vai salvar nesse presets aqui. Então, eu vou colocar de novo, suporte, underline resistência, underline Bernardo, e vou salvar. Agora, quando eu clicar aqui em abrir, ele já vai estar aqui, ó, suporte de resistência Bernardo.set. Então, por exemplo, quando alguém te enviar um arquivo .set, você vai ter que salvar esse arquivo em algum lugar da sua máquina, de preferência, se você já tiver um pouco desse conhecimento aqui com o MetaTrader, se você puder de preferência salvar já dentro das pastas que você vai testar, é melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai receber o arquivo, vai copiar ele, vai vir aqui em arquivo, abrir pasta de dados, e você pode vir aqui em MQL e você vai salvar ele nas duas pastas. Então, se você quiser testar ele em backtest, como é que você faz? Você vai vir aqui em Profiles, Tester, e vai salvar aqui dentro dessa pasta o arquivo. Depois você vai voltar aqui para MQL5, a gente vai ali em Presets, aqui, e também vai salvar aqui o arquivo. Então, num a gente vai usar para o backtest, e aqui no Presets a gente vai usar para o robô quando a gente for plugar em conta real ou em conta demo para ele operar ao vivo. Beleza, pessoal? Então, esse é o arquivinho preset.
e o arquivo .7 e para que eles servem. Fechou? Valeu, pessoal. Forte abraço.